Recording is on. Então, ó, tá vendo? Eu posso usar por extenso ou em numeral cardinal. Lembrando que eu não boto ponto aqui, não vou separar a casa do milhar da centena. Ou dessa forma aqui, ó, 1941, também por extenso, ou aqui, ó, 1941. Lembrando que não há o ponto separando a casa do milhar e da centena. Quando for o caso de admitir-se a abreviatura os dias da semana somente para... Quando for o caso de admitir-se a abreviatura os dias da semana somente para complementar a designação de datas são assim abreviados. Então, aqui, ó, segunda-feira, se eu for abreviar, dessa forma aqui, ó, terça, quarta, quinta, domingo, sem o ponto aqui, tá ok, pessoal? Porque é abreviatura, sem o ponto. Em mensagens telegráficas administrativas ou operacionais, as designações de datas com horas são escritas da seguinte forma. Aqui nós temos uma ICA que trata especificamente desses textos aqui, que é um texto operacional, mensagem telegráfica é um texto operacional. Mas, enfim, dessa forma aqui, ó, 011400P, setembro de 1999, 2 horas da tarde, fuso horário de Brasília, em 1º de setembro de 1999. Então, aqui, o que é isso aqui? Ó? São 14 horas, tá ok? 14 horas, no fuso horário de Brasília, Papa, tá aqui, e a data é o dia 1º de setembro de 1999. Aqui, ó, 01, 14 horas, Papa, Brasília, setembro de 1999. Aqui, ó, 9 horas e 30 minutos, Zulu, tá ok? Qual é a data? 11 de abril, ó. 11 de abril de 1954. Zulu são 3 horas a menos, tá certo? Então, aqui são 9 horas, 3, então 8, 7, 6 horas, tá certo? 6 horas. A Zulu são 3 horas menos. E aqui, ó, 12 horas no fuso horário local, porque eu não tenho aqui, então é o local, não tem a indicação aqui da letra. A data é o dia 15 de dezembro de 2001. Ok? Devem ser observadas as divisões. Então, vamos ver aqui, pessoal. É importante essas divisões aí. Ó. Como é que a gente vai fazer essas divisões? Vamos lá. Divisão do ano, 12 meses. O mês, divisão dos meses, eu divido em 28 a 31 dias, 28 fevereiro, que pode também, às vezes, né, quando é bissexto, 29, e temos meses com 31, 30 a 31 dias. 24 horas o dia, nós vamos dividir, começando à meia-noite em cada fuso horário, 00. Hora em minutos, e os minutos nós vamos dividir em segundos, completadas com a divisão decimal do segundo, quando necessário, para indicar microdatas, pessoal. E aí, como é que ficaria aqui um exemplo? Eclipse total do Sol, em 30 de junho de 1954, às 12 horas, 21 minutos e 32,3 milésimos de segundo. Então, seria um exemplo. Números e símbolos, pessoal. Em relação aí às datas, tranquilo, pessoal? Horas e datas? Tranquilo. Tranquilo, Jéssica, tranquilo? Vamos lá. Então, números e datas. Números e símbolos, desculpe. O número representação de quantidade será dividido em grupos de 3 algarismos na contagem da vírgula para a esquerda, separado por ponto. Então, ponto 3, grupo de 3, eu conto para a esquerda e vou separando. Tá ok? Então, 1,
2, 3 aqui, grupo de 3, contar da vírgula para a esquerda. Então, tá ali, ó. Então, da contar da vírgula que eu faço o grupo de 3, tá ok? Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro aqui, 127, foi ponto que ele... Na verdade, isso aqui é vírgula. Não sei por que eu coloquei ponto aqui. Então, aqui, ó, grupo de 3, aqui, a vírgula está aqui. Se eu fosse andar para a esquerda, eu teria que, num grupo de 3 aqui, eu teria que colocar a vírgula. Aqui, ó, depois da vírgula, eu começo a fazer o grupo de 3. Mas aí a gente viveu o numeral aqui, eu tenho que usar o ponto. Aqui, para a esquerda, grupo de 3. Lei. A lei, ela difere daquela previsão do ano, tá ok, pessoal? Então, a lei, ó, é dessa forma aqui, ó, ok? 9.796, de 5 de maio de 1999. O decreto é a mesma coisa, e medida provisória, aí aqui vai entrar o ponto, separando o milhar da centena. Isso não se aplica quando a gente vai escrever o ano, ok? A regra lá de grupo de 3, vírgula e tudo mais, não vai se aplicar no caso de número telefônico, CPF, CEP, e o ano também não se aplica, essa regra. A vírgula será usada exclusivamente para separar a parte inteira da parte decimal, ok? Vírgula 52. Os símbolos grafados com letras minúsculas com um espaço entre a unidade, os símbolos são grafados com letras minúsculas com um espaço entre a unidade e o símbolo, tá ok? Sem ponto abreviativo, sem utilização do S para indicar a plural, tá ok? Para indicar plural, não se utiliza. E sempre na mesma linha horizontal em que o número estiver. Então, isso aqui, ó, se eu vou colocar num texto, mencionar unidade de peso, é isso aqui, ó, 320 espaço grama, 80 espaço quilogramas. Os símbolos das unidades de ângulo, grau, minuto, segundo, os símbolos das unidades de ângulo, plano, grau... Meu Deus do céu, por que repete esse troço aqui? Aí. Dessa forma aqui, pessoal, ó, 8 graus, 20 minutos e 30 segundos. Símbolo de unidade de temperatura será acompanhado da letra designativa do sistema de medição, sem espaço. Então, 37 graus Celsius. Veja, aqui, pessoal, só prestar atenção, não há espaço, tá ok? É compactado. Então, 37 graus Celsius. Então, o sistema de medição está aqui, ó, compactado. Isso aqui foge essa regra aqui ó, tá? Da unidade de peso, ok? Então, 45 graus Fahrenheit. Aqui, ó, símbolos que denotam unidades de medida virão sempre no fim do número, com um espaço entre a unidade e o símbolo, e nunca intercalados entre a parte inteira e a decimal. Então, dessa forma, eu não vou colocar 42 quilômetros e depois colocar a parte decimal. Não. Coloco dessa forma aqui, 42,35 quilômetros, 38,5 metros. Os símbolos representativos de unidade monetária sempre precederão o numeral inteiro e o decimal com espaço entre o símbolo e a unidade monetária. Isso aqui, 1,25 centavos é R$1,25. Um real com a primeira letra maiúscula, pessoal,
$1,25. Dólar, $1,25. $1, com a moeda, primeira maiúscula, e 25 cents. Os valores monetários são expressos em algarismos seguidos, sempre da indicação por extensa entre parênteses, devendo ser expressa a denominação da moeda com a primeira letra maiúscula. Normalmente, o pessoal não usa dessa forma, mas o correto é isso aqui, ó. R$2.000. R$2.000. Olha, a moeda, primeira letra maiúscula. Os numerais são escritos. Então, numerais, pessoal, nós utilizamos isso aqui muito com constância quando nós vamos mencionar o anexo de determinado documento. Dessa forma aqui, ó. Quando eu vou utilizar o numeral por extenso? Quando constituírem uma palavra, tá ok? Então, 1, 10, 15, 100, 200. Se eu tenho um anexo, é 1. E lembrando, lá quando nós vamos mencionar o anexo, quantidade, é assim, ó. Tem gente que utiliza 0, 1 entre parênteses e depois coloca seguido de 1. Não é isso. É aqui, ó. 1, 10, 15 anexos, 100 anexos, 200 anexos, por extenso, tá ok? Se constitui uma palavra, eu vou colocar por extenso. Agora, se constituir duas palavras, eu vou colocar o numeral, tá ok? Então, constituindo duas palavras, o numeral. 22, 45, 110, 11.955. Duas palavras. Não coloco por extenso, eu coloco o numeral. Então, eu tenho 22 anexos. Vou colocar o numeral 22. 22 folhas, 45 folhas, 110 folhas, 11.955 folhas. A mesma coisa aqui, ó, para porcentagem, ok? Nas indicações de porcentagem, a expressão porcento e o símbolo seguem a mesma regra, tá ok? Se é 1%, por extenso, se é uma palavra só, 10%, 100%, uma palavra só. Agora, 22, 45, 38, 55 são duas palavras. Aí eu utilizo o numeral. Quando houver referência a um documento ou a uma publicação, a grafia dos números deverá ser feita de acordo com a escrita e não com a letra, pessoal. Então, se eu vou mencionar no texto uma ICA, a ICA 5-1. É isso aqui, ó, ICA 5-1. Não vou colocar ICA 5-1, está errado. Portaria número 5 e não vou botar por extenso, pelo amor de Deus, tá ok? Então, nos documentos, isso aqui é para elaboração de documentos, então é dessa forma que nós temos que utilizar. Mais o que aqui, pessoal? Coordenadas geográficas usarão as abreviaturas lat para latitude, long para longitude. Há uma pequena diferença aqui, ok? Serão representadas da seguinte maneira. Latitude, a abreviatura é lat e vai ser seguida de 4 algarismos. Na longitude são 5, aqui são 4. Latitude, 4 algarismos. Os 2 primeiros vão referir-se ao número de graus. E os 2 últimos, aos números de minutos. Tá ok? E da letra que designa o hemisfério em que se encontra o ponto geográfico. Os exemplos nós temos aqui. Latitude, 23 graus, 45 minutos. No hemisfério sul, hemisfério tá aqui, a letra que designa aqui o hemisfério. Latitude 45 graus, 33 minutos no hemisfério norte. Tá ok? Então, lembrando ali, eu coloquei aqui para vocês, os 2 são os graus, os 2 primeiros algarismos, os dois seguintes, minutos, e o último é o hemisfério. É o hemisfério. Longitude, aí é uma pequena diferença. É long, a abreviatura, seguido de 5 algarismos. Lá são 4, na latitude são 4. Os 2 primeiros graus,
graus, e os dois que se seguem, os dois seguintes, são os minutos, e o ponto do hemisfério. Aqui na longitude, long, temos 5 algarismos, os 3 primeiros vão se referir ao número de graus, e os 2 últimos ao de minutos. Então, tranquilo de gravar isso aqui, porque aqui na longitude nós temos 5, 3 primeiros graus, 2 últimos, os minutos. E da letra indica se o ponto geográfico se encontra a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich. Então, nós temos exemplo aqui de longitude 0,46 graus, 30 minutos, tá ok? Aí tem aqui o ponto geográfico do meridiano. E longitude 143 graus e 15 minutos do ponto aqui W, que é o hemisfério, tá ok? Então, aqui eu botei para vocês terem uma noção, os 3 primeiros números de graus, os últimos 2 números de minutos, e aqui o ponto geográfico. Lá nós temos, na latitude, a letra indica o hemisfério, norte, sul, enfim, o hemisfério. Aqui indica se a posição em que se encontra a oeste, a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich, ok? Então, aqui indica em que ponto se encontra, tendo como referência o meridiano, na longitude. Na latitude, é o hemisfério, a letra indica o hemisfério. Pós-graduações, pessoal, isso aqui que nós temos, ó. Eu dei um salto aqui, fui lá para o item 4.8, tá legal? Pós-graduações, na Marinha, nós temos aqui almirante, em tempo de guerra, ok? Aqui é almirante esquadra, tempo de paz. Então, a abreviatura está aqui, ó, Alt, ESCO, AE, vice-almirante. Então, aqui representa o nosso tenente brigadeiro, 4 estrelas, vice-almirante, o nosso major brigadeiro, contra-almirante, o nosso brigadeiro. Capitão de mar e guerra, o coronel. Capitão de fragata representa o tenente-coronel. Capitão de corveta, o major. Capitão-tenente é o capitão. Primeiro-tenente, lá pode ser o primeiro-tenente 1T, agora na FAB, pelo novo manual, está assim, mas, por enquanto, vamos trabalhar com a NSA 10-2, sem as alterações. Segundo-tenente, o 2T e o guarda-marinha GM. No Exército, marechal do ar, em tempo de guerra, ok? E aí nós seguimos aqui com as 4 estrelas. Corresponde aqui nosso tenente brigadeiro, o general de exército. O general de divisão corresponde ao nosso major brigadeiro. General de brigada corresponde ao nosso brigadeiro. Aí coronel, normal, tenente-coronel ou TC, major ou mais. Capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente e o aspirante. Na aeronáutica, aí tranquilo, marechal do ar em tempo de guerra, tenente brigadeiro, major brigadeiro, brigadeiro, coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, aspirante. Em relação às graduações, pessoal, na Marinha, esse aspirante aqui é aquele aspirante que está fazendo curso lá na Escola Naval, tá ok? Ele está fazendo curso de formação. Quando ele se formar, ele vai sair guarda-marinha. Suboficial, primeiro SG, segundo SG, terceiro SG. Cabo, em maiúsculo mesmo, SD, que é o soldado fuleiro naval, e o marinheiro. No Exército, cadete, aí é igual a FAB. Subtenente, S tem primeiro sargento, segundo sargento, cabo, minúsculo, SD, taifeiro-mor, T1 e T2, que é o TM, o taifeiro-mor, T1, taifeiro de primeira classe, T2, segunda classe. Na FAB, cadete, SO, primeiro, segundo, terceiro sargento. Cabo, soldado de primeira classe, segunda classe. Taifeiro, mor, taifeiro de primeira classe, T2 e o aluno. Para identificar o pessoal de cada uma das forças, quando houver coincidência, coronel, como nós vimos, coronel na FAB, coronel na EB, do posto ou graduação, será utilizada para a respectiva abreviatura, aquela indicada entre parênteses.
aqui vai ser só um caso de ser, de repente, um coronel intendente, porque a intendente você tem tanto na Marinha, tanto no Exército quanto aqui na Aeronáutica. Aí você coloca que ele é da Aeronáutica e o outro é do EB. Ok? Mesma coisa com os tenentes, para indicar a força que ele é quando houver coincidência. Para fim de padronização dos documentos elaborados no âmbito deste comando do Comaer, pessoal, a citação do quadro especialidade e subespecialidade do militar obedecerá aos exemplos abaixo, considerando o quadro do militar. Então, como aqui está demonstrando como nós temos que utilizar a abreviatura do posto ou da graduação dos documentos que são elaborados. Aqui, ó, quadro de oficiais aviadores, ó, dessa forma aqui. Quadro de oficiais intendentes, dessa forma. Infantaria, dessa forma. Engenheiro, médico, dentista, farmacêutico, capelão, armamento, aí o CEFOI, só especialista do CEFOI. Tudo CEFOI, ó. Tá? Vê, que, ó, com o especialista em comunicações, especialista em controle de tráfego aéreo, o especialista em fotos, o especialista em meteorologia, especialista em suprimento. Aqui é o quadro feminino de oficiais. Aí o quadro aqui do EAOF, né, o que é a QOEA, futuro quadro de vocês, KPS PSVA, e o quadro de apoio, que é o mais recente, é isso aqui, ó. Ok? A gente, às vezes, aqui nem eu sigo. Isso aqui, eu boto PSC, mas o correto é isso aqui, ó. Primeiro tenente, no quadro de oficiais de apoio, psicologia. Ou psicólogo. QECO aqui não existe mais, já foi extinto esse quadro. A última turma foi embora ano passado, se eu não me engano, ano passado. O QEOCOM, e está aqui, o QEOCOM em vigor, tá ok? O QSS, QFG, QESA, quadro especial, o QSCOM, quadro de sargentos convocados, e o QCB. Aqui no QCB, vão ter que fazer uma atualização da NSA também, porque agora nós passaremos a ter o QCB com o quadro de cabos convocados. Ok? A primeira turma aí, acho que não sei se já está em andamento o processo, acho que sim. Então vai ter que haver uma atualização da NSA. O QTA, o quadro taifeiro, MOR, esse aqui é o arrumador, e o quadro de soldados. Então temos o S1 SAD. Mas o que é aqui, pessoal? Poderá ser utilizada a subespecialidade. Poderá ser utilizada a subespecialidade dos postos que possuem a mesma especialidade em diferentes quadros. É o que acontece de carreira. Lá, tanto no convocado quanto no de carreira, nós temos clínica médica. Então, você diferencia pelo quadro. Então, o que esse aqui é de carreira, isso aqui é o temporário. Para os oficiais de carreira, quando na reserva minerada, acrescenta-se R1 após o quadro e a especialidade. E para as praças, utiliza somente a especialidade, seguida da expressão R1. Então, aqui, ó, um coronel, ele é aviador da reserva. Então, a especialidade R1. Um tenente-coronel, especialista em comunicações da reserva R1. Um capitão do QOEA, SVA, R1. E um SSAD da reserva. Então, é dessa forma que a gente que nós utilizamos na elaboração, quando da elaboração dos documentos. Os oficiais de carreira, quando reformados, acrescenta-se esse símbolo aqui de reforma, tá ok? Após o quadro de especialidade. E as praças, somente especialidade. Então, o coronel é reformado, aqui, ó, tá vendo? Aqui não é R1. É isso aqui, ó. Reformado e o reformado, certo? Mais o que aqui, pessoal? Aí, fechamos aqui.
Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? Jéssica, Renato? Não. Por mim, tranquilo. Tranquilo, Jéssica? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aí, pessoal. Falso ou verdadeiro? 1 minutinho, aí a gente faz um intervalo de 10 minutos. Podem vir, já falem qual alternativa que vocês marcariam aí. Essa questão é de concurso, só não lembro qual foi, não consegui achar, mas é de concurso. E aí, chegaram a uma alternativa aí? Eu acho que é a letra C. Acho que fiquei na dúvida. Letra Charlie, Renato. E aí, Jéssica? Arrisca aí um palpite? A Jéssica falou que é a letra alfa. Vamos ver aqui rapidinho. A utilização de abreviaturas de documentos destinados a órgãos externos, como a E, somente poderão ser utilizadas a partir da segunda vez que aparecer, devendo a primeira constar por extenso, indicando entre parênteses. Vamos ver. Renato, letra C, então a primeira falsa. A Jéssica, letra A, primeira falsa. Realmente a primeira falsa. Essa conceituação, pessoal, se vocês lembram que nós comentamos ainda há pouco, diz respeito à sigla, tá certo? Então, você bota por extenso, bota a sigla entre parênteses, aí nas vezes posteriores, você utiliza só a sigla. Então, a conceituação do item 1 refere-se à sigla e não à abreviatura. Então, realmente é falso. Então, os dois acertaram. É permitido o uso de siglas e abreviaturas na correspondência oficial dirigida a qualquer autoridade do Comaer. Vamos ver aqui. Verdadeiro, verdadeiro? Verdadeiro. Os dois acertaram, tá ok? Não há restrição. Só para órgão externo da Comaer. As abreviaturas são usadas sem pontuação. Verdadeiro, tá ok? Vamos ver lá. Acertaram também. Quando constituírem siglas, as abreviaturas serão compactadas sem espaço. Isso para mim é verdadeiro. Quando constituírem siglas compactadas sem espaço. Para mim é verdadeiro também isso aí. Então, os dois acertaram lá, tanto a Jéssica quanto o Renato. Beleza. E o último aqui, o gênero e o número não alteram as abreviaturas. Nós vimos isso ainda há pouco. Realmente não alteram. Para mim também é verdadeiro. Então, a nossa alternativa aqui é a letra alfa, Renato. Você só na última ali que então que bateu uma dúvida, não é? Peraí, o gênero e o número, mas não é aquele caso de, por exemplo, não sei se eu confundi, o caso, por exemplo, de, não sei se eu acho que eu confundi aí aquela questão do pronome de tratamento, né, por exemplo. Quando você tem a variação do gênero e do número, você altera, aí, né? tudo bem, sem problemas. Mas no Mas não caso seria da uma abreviatura? abreviatura,
nesse caso aqui, a gente falando, tratando de siglas e abreviaturas, lá a NSA indica que o gênero e o número não alteram a abreviatura. Vamos lá, nós botamos lá, você pode abreviar diretor. Então, se você bota no texto, você quer abreviar diretor, os diretores. Não, logicamente que você vai, é um exemplo, né? Mas se você quer botar abreviado, os DIR, então os DIR você só vai abreviar o artigo, tá ok? O tratamento não, se você botar de forma abreviada, tá ok? Se você botar de forma abreviada, tá? Então você não precisa alterar, não precisa botar o DIRS. É um exemplo assim bem simples, mas nós temos os casos. Mas o fato é que, pela previsão da NSA, realmente o gênero e o número não alteram as abreviaturas. Ok? Vamos ver aqui, ó. Item, lá, essa que bateu essa dúvida, item 4.1.5 da NSA. 4.1.5, Renato. Beleza. As abreviaturas serão usadas sem pontuação, as letras iniciais das abreviaturas serão maiúsculas, salvo as exceções previstas no manual. O gênero e o número não alteram as abreviaturas e siglas. Beleza? Tá aí. Vamos lá, mais uma aqui para a gente fechar. Aí essa daí, acho que 10 segundos para você resolver. Hein? Mentira, 30 segundos. Essa é muito fácil. Ele quer incorreto, né? É incorreto. Incorreto. Eu marcaria bola. E aí, Renato? Eu marcaria bola. Aí. Bola, né? E aí, Jéssica? O Renato? Renato, bola e Jéssica. Bola também. É isso aí, ó. 02 de março de 1986. Não existe. Letra alfa, tranquilo. Letra Charlie, 2. Março está em caixa alta, maiúsculo, então não boto ponto. E a letra delta é aquilo, ó, não é diagonal. É 02.03.1986. Certo? É isso aí, ó. Perfeito. Bom, pessoal, intervalozinho, 10 minutos só, tá? Para a gente poder ver um pouquinho de licitações, Lei 8666. Tranquilo? 10 minutos, só contar de agora. Beleza, então.